Então vamos lá, vamos começar. Para todo mundo que entrou, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos, né? Primeira coisa que eu vou pedir, né? Eu já chego na live aqui fazendo um pedido, mas eu vou pedir para quem não tá na roda aqui de participação, deixar o microfone no mudo. E tem o íconezinho do chat aí, todas as suas perguntas vocês podem enviar via chat, tá bom? E eu estou muito feliz de começar esse webinar aqui com esses 4 convidados muito incríveis que a gente trouxe dessa vez para conversar. E o tema do bate-papo de hoje é essa época de crise. Estávamos aqui pouquinho tempo antes conversando sobre essa época de crise no âmbito pessoal. Vamos falar um pouquinho disso no profissional e um pouquinho mais orientado à segurança da informação, né? Do tipo, o que a gente quer dizer aqui numa época dessa, qual é o papel da segurança e como que ela está dando continuidade para os negócios? Como que segurança da informação faz os negócios continuarem de pé? E aí a gente vai passar por alguns tópicos sobre melhores práticas, sobre LGPD, sobre conscientização, sobre enforcement e algumas coisas bem interessantes. Para quem já está online, faço um convite, mandem um oi aí, dizem de qual empresa vocês estão falando, digam de qual estado, de qual cidade vocês estão falando, para a gente dar um oi para vocês em breve. Então, me apresentando, eu sou Ricardo Sestari, eu sou Head de Growth aqui na CompuGraph, e a apresentação sobre mim vai ser só isso, porque hoje os especialistas aqui é que vão falar mais. E eu quero começar apresentando o nosso host, né? Que é o Denis, aqui da CompuGraph. Ele é nosso Head de Cibersegurança e Customer Success. E ele é o nosso especialista e vai me ajudar aqui a mediar esse debate com 3 grandes parceiros e especialistas aí no assunto para a gente. Eu vou apresentar primeiro as 3 pessoas e depois eles podem dar um oi para as 4 pessoas, né? Depois do Denis. E eles podem dar um oi para vocês. O primeiro é nosso parceiraço, o Cláudio Banvart, ele é Country Manager na Checkpoint, tem uma vasta experiência em data center, SaaS, pré-venda, segurança, é formado pela Unicamp. E aí, os nossos 2 convidados um pouco fora da curva são 2 advogados, 2 profissionais do direito, super parceiros também, que vão ajudar a gente a olhar essa situação por algumas outras óticas. Então, eu estou aqui com a Patrícia Peck Pinheiro, ela é advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, graduada e doutorada pela USP, PhD em Direito Internacional, ela é sócia-head no escritório PG Advogados, sócia na Educa, empresa de educação, e presidente do Instituto iStart de Ética Digital, também é certificada em Privacy e Data Protection na Exim. O Márcio Kotz, ele é advogado europeu e brasileiro com mais de 20 anos de experiência em cyberlaw. Ele é sócio do Kotz Advogados, é coautor do livro Lei Geral de Proteção de Dados Comentada, da 3ª edição, e co-coordenador do livro O Legítimo Interesse e a LGPD. Eu com certeza estava vendo uma colinha aqui, eu não decorei isso, mas passo a palavra aí. Podemos começar pela Patrícia e os demais podem falar. Gente, por favor, quem não está aqui entre os palestrantes, deixar o microfone desligado. Pode começar, Patrícia, desculpa. Tá, imagina. Oi, Ricardo, olá a todos. Primeiro, uma alegria, satisfação aceitar aqui esse convite da CompuGraph, poder tratar dessa temática tão relevante. Não vou, ficar aumentando ou ampliando muito a introdução, Fico feliz aí com esses 20 anos de atuação aqui no Brasil, poder contribuir com essa temática. Acho que a gente está vivendo um momento em que falar sobre implementar melhores práticas de segurança nunca foi tão relevante. Acho que muitos devem estar pensando assim, devíamos já ter feito o dever de casa antes, já que estamos sofrendo tantas situações de ataques e vazamentos relacionados aí a empresas, Vimos nessa última semana grandes marcas, grandes indústrias com situações de vulnerabilidade, e temos aí uma legislação
programada, com possível entrada em vigor, fica num vai e vem, vamos comentar já já, acho que vai ser ótimo fazer uma dupla, tanto com o Cláudio como com o Márcio Cotes e com o próprio Denis, aí já não virou nem dupla, né? Já estamos quase aí numa organização não criminosa, uma organização aqui positiva e proativa para o tema. Estou agora com o meu 26º livro publicado. Para quem tiver interesse, minha tese de doutorado é na área de inteligência artificial, não deixa de ser também algo que vem crescendo bastante, né? Quando a gente vai pensando aí o uso dos algoritmos, a gente tem trabalhado isso bastante com clientes em vários setores, principalmente instituição financeira, varejo, né? O uso de algoritmos. E eu espero aí colaborar, contribuir com todos nas discussões. Muito obrigada. Imagina. Cotes, por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui entre amigos. Falei para a Patrícia, a gente estava batendo um papo antes aqui, que é um prazer revê-la. A gente está numa correria tremenda aí, em razão da LGPD, dos projetos. Fazia um tempo que a gente não tinha oportunidade de bater um papo. Espero poder agregar. A parte mais importante do meu currículo você não falou, que eu sou pai do Pedro e da Manuela Cotes. Essa é a parte mais importante. No mais, a gente vai seguir aqui à disposição para tratar desse assunto que vem ganhando cada vez mais relevância. De fato, é um assunto que já era pauta aí de boas práticas. Hoje, a gente costuma dizer que segurança de informação já não é boa prática, é uma questão legal e, consequentemente, algo que passa a ter um nível de relevância maior. A gente vem sentindo um pouco isso por parte das empresas, das organizações, pelo menos no nosso caso, muitas dessas empresas, dessas organizações, estão aproveitando esse momento de visitar processos com foco em tratamento de dados para também focar em privacidade ou proteção de dados propriamente, o que tem tudo a ver com o tema aqui de hoje, que é segurança da informação. Obrigado, Cotes. Banvart, por favor. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. A Topografia é um grande parceiro nosso há muitos anos, né? E é sempre uma honra aqui estar participando, ainda mais junto com a Patrícia e com o Cotes aqui, realmente experts nessa área, né? Na área de segurança digital, né? Acho que é uma coisa bem importante nos dias de hoje. Mas acho que eu vou conseguir colaborar um pouco nesse call aqui, nessa live, sobre um pouco do que os clientes vêm enfrentando durante toda essa situação, essa pandemia, essa quarentena, os problemas que eles enfrentaram e continuam enfrentando, e principalmente os desafios que eles estão vendo pela frente. A Patrícia comentou uma coisa interessante sobre inteligência artificial. Acho que a gente tem vários pontos que a gente pode tocar nesse assunto, do porquê que isso é tão relevante para o futuro dessa nossa situação que nós estamos vivendo, e outras situações aí que vai ser bem interessante esse bate-papo aí para a gente poder estar complementando. E igual o Cotes também, eu tenho meus 2 filhos tendo aula aqui do lado, né? Eles são gêmeos, estão no 3º ano, e aí você imagina a situação, né? Eu tenho uma rede aqui em casa, e esse é outro ponto que a gente vai ter que comentar um pouco. Eu faço parte de uma empresa aqui em casa agora, né? Eu tenho uma rede que tem que ser protegida também. Tem dados aqui, trafegando aqui lateralmente. E você tem dados sensíveis aí, né? Dados de crianças. Tá bom. Exatamente. Então, assim, são coisas importantes a gente comentar um pouco no dia de hoje, né? Obrigado aí pelo convite. Valeu, Banvart. Denis, por favor. Legal. Também acho que a intenção hoje é contribuir um pouco aqui, ajudar no que for preciso aí e contar um pouco da nossa experiência, né, com os nossos clientes e como que está sendo todo esse desafio aí de trabalhar de casa com essas novas necessidades de segurança, privacidade, compartilhando enfim, em toda a infra, como o Banvart falou, o Cotes. Acho que vai ser bem produtivo. Obrigado. Boa. Gente, então muito obrigado. Abro de novo para o pessoal que acabou de entrar, falar um oi. Muito legal, já vi que muita gente deu oi aqui. A chefe está olhando. Oi, Adriana, tudo bem? Ótimo, muito legal. O pessoal já começou a participar, isso é muito bom. Mas como todos vocês falaram do que é novo, da época de crise, por que hoje segurança
é mais do que uma tendência, é praticamente uma obrigação. Então vamos começar direto nisso, né? A buzzword novo normal. Aliás, o pessoal aqui da produção me passou, eu não sabia. Tem uma PL, né, que está sendo tramitada aí, a PL 1179. E eu não faço ideia, porque eu não sou de direito, mas eu vou ler ela e eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? Primeiro um panorama sobre o novo normal, mas também um pouco sobre essa PL que está um pouco ligada, um pouco não, né? Praticamente ligada com o pós-pandemia. Então, a PL 1179 de 2020 e a nova ementa diz que institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia da Covid-19 e altera a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Isso mesmo. Eu, obviamente, não tenho tanto entendimento, então eu queria muito ouvir de vocês. E eu começo pela Patrícia, né? Dando lugar para as damas primeiro. Por favor, Patrícia. Obrigada, Ricardo. O PL 1179 deu o que falar, viu? Acabou sendo sancionado, né, pelo presidente Bolsonaro no dia 10 de junho de 2020. Foram aplicados alguns vetos, né, parciais ali na matéria, mas especificamente sobre o tema da LGPD. O que acabou ficando com relação ao PL foi que foi convertido, né, depois em lei, a 14.010 de 2020, e aí os artigos da LGPD, ali que tratam de multa, né? Ou seja, lá no finalzinho teve aquela alteração do artigo 65 da LGPD, dando que a prorrogação, ou seja, vai passar a ser aplicada as multas do artigo 52, 53 e 54 a partir de agosto de 2021, que acaba sendo aquilo que estava todo mundo esperando para saber o que sairia do 1179. Mas o 1179, como você mesmo disse, não tratava só disso, né? Era um pacote de medidas de direito privado devido à pandemia, vinha ali desde questões relacionadas a situações de consumidor, de contrato, ao uso capião, né? Foi um movimento iniciado no Senado Federal no final de março desse ano, com a iniciativa de conseguir trabalhar ali um pacote emergencial, e quando ele saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados e estava esperando a sua tramitação natural, foi surpreendido com uma medida provisória, que é a MP 959, que por um acaso ainda está, né, por aí, ou seja, ela tem força de lei, né, imediatamente, já surte efeitos imediatos. Ela saiu praticamente ali no finalzinho, praticamente de abril, né, fazendo com que todo mundo ficasse surpreso, porque ela prorrogou a entrada em vigor da LGPD para o dia 3 de maio de 2021, até que se agora, qualquer um, inclusive o COTS, que é a lei de advogado, professor, né, como disse pai, né, se qualquer um de qualquer lugar do planeta acessar a Lei 13.709, for lá no final dela e olhar lá que dia que essa lei entra em vigor, por enquanto está escrito lá, pela medida provisória, é no dia 3 de maio de 2021, só que ela tem 60 dias ali de duração, prorrogáveis por mais 60. Então, por isso que nós ficamos vivendo o que eu chamo no Brasil da nossa série LGPD Flix, né? Porque a gente não sabe ainda muito bem o próximo capítulo, se essa medida provisória vai de fato ser convertida em legislação, nessa tramitação agora no Congresso, se ela vai caducar e quais os seus efeitos. Mas aí eu passo a bola para o Cotes continuar a contar mais um episódio da nossa série aqui, para que passe para vocês um pouco mais de complementação. Não vou ficar monopolizando, né, o assunto jurídico. Vamos lá. Imagina, Patrícia, imagina. Eu acho que, sucintamente, é bem isso que a Patrícia colocou, em resumo. Ela é uma lei, na verdade, era um projeto de lei que tratava de várias questões, afinal de contas, entramos no momento de pandemia e várias questões legais ali precisavam de algum tipo de aplicabilidade ou interpretação diferente do que seria em tempos normais. Então, por estarmos vivendo esse momento de pandemia,
foi necessária ali a atuação por parte do Congresso em alguns pontos específicos, e aí envolvem assuntos diversos, alguns outros até relacionados a questões digitais, foi flexibilizada até a questão de uso de documentos digitais nesse momento de pandemia, o que facilitou alguns negócios jurídicos, porque as pessoas até então, principalmente no início da pandemia, tinham dificuldade de estar no mesmo local, né? Outras interpretações também um pouco mais flexibilizada, outras coisas também foram talvez aceleradas, né? Eu lembro que a gente ficou, tanto eu quanto a Patrícia e outros especialistas, durante muitos anos debatendo telemedicina, né? Em razão da pandemia, outra coisa que acabou se liberando e finalmente sendo implantada. Então, de fato, faz parte ali de um apanhado geral de situações que precisavam ser resolvidas em razão da pandemia, e no meio ali desse apanhado geral estava a questão da LGPD, que traz um cenário, para mim, surreal, é uma coisa que realmente é difícil, do ponto de vista racional, de aceitar. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de explicar, não só para brasileiros aqui, mas às vezes você tem um desafio até maior, quando você tem que explicar para estrangeiros o que está acontecendo e em que momento a gente está dentro dessa série que a Patrícia comentou, tipo Netflix, da LGPD, porque cada hora realmente é um capítulo diferente, é um episódio diferente dentro dessa série toda, e o episódio atual que a gente está assistindo, que ainda não representa o capítulo final, é de uma postergação das sanções administrativas, e aí a gente tem que pontuar que são sanções administrativas, porque os leigos podem confundir uma coisa com outra, não quer dizer que os efeitos da lei estão sendo postergados, mas sim as multas, as sanções administrativas. O efeito deve se dar, assim, quando da vigência da lei, e acho que esta é a grande pergunta: quando vai ser o início da vigência da lei? No primeiro momento, é o que está previsto na medida provisória. Se ela vai se manter ou não, a gente vai ter que aguardar aí algumas semanas, suponho e espero que sejam algumas semanas, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Né? Legal. Banvart, aí você pega o gancho agora e impacto disso em segurança, cara. Tecnologia para segurança e tal. Como é que funciona? O que você vê que vai mudar ou que não vai mudar? E aí a gente passa a bola para o Denis. O que a gente está vendo, Ricardo, assim, se a gente pegar o começo da pandemia, o negócio veio primeiro do que a segurança. Quer dizer, todos os clientes ficaram numa velocidade muito grande de colocar todo mundo de forma remota. Precisava liberar essa conexão da forma mais rápida possível, e a única coisa que eles pensaram de segurança foi um acesso remoto, VPN, né, um tráfego criptografado, e esqueceram do resto, tá? Essa é bem a realidade. E coisas básicas como, desde o momento que um funcionário tira um computador do escritório e leva para casa dele, muitas empresas relataram isso, você não analisou nem se existiam documentos sensíveis dentro daqueles equipamentos que foram retirados da empresa e levados para a casa do cliente, né? Então você começa partes assim bem básicas do acesso à informação, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitos movimentos foram feitos de levar muitas aplicações para a nuvem, para facilitar o acesso não somente aos funcionários, como aos clientes dessas empresas. E esses acessos, essas aplicações que foram levadas para a nuvem, muitas vezes também possuem informações sensíveis, documentos sensíveis, que estão lá dentro sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de proteção adequada para isso. Então, assim, num primeiro momento, nós vimos, assim, o negócio veio em primeiro lugar, nós precisamos continuar vivos, operando, e com tudo funcionando. Agora, nós estamos passando por uma fase de conscientização. As empresas estão entendendo que o funcionário está na casa dele, ele não foi treinado para trabalhar de casa, de um modo geral. É evidente que tinham pessoas que já faziam home office, mas, de um modo geral, muitas pessoas não foram treinadas nesse sentido, treinadas até no problema básico de segurança de você estar dentro de um acesso remoto.
porque você está usando muitas vezes seu computador pessoal e não o computador da empresa. Você está usando, eu estava comentando aqui no início, uma rede doméstica, onde essa rede você pode ter diversos dispositivos conectados, tá? Se você olhar para o teu roteador e fizer uma conta de quantos dispositivos conectados tem dentro de uma rede doméstica, você pode se assustar. Tá? Cada vez mais nós estamos inserindo novos dispositivos, e todos esses são dispositivos que podem ser uma porta de entrada para um tipo de invasão ou para vazamento de informação. Tá? Então, a gente está vendo para uma empresa que o cenário mudou completamente. Então, a forma de você enxergar a segurança é muito diferente de quando eles enxergavam isso até o começo do ano, até o ano passado, porque a realidade está se mudando de uma maneira muito rápida. Então, a gente tem discutido tecnicamente, vamos dizer assim, com os clientes, uma nova arquitetura de segurança que vai precisar ser construída para endereçar todo esse novo cenário. Um cenário onde a gente vê a IoT, a gente vê toda essa parte de home office, toda a parte de cloud, que é um caminho sem volta para a maior parte das empresas, e também para a rede corporativa como um todo, porque várias empresas já disseram, o home office veio para ficar, tá? Então, como que nós vamos tratar esse home office daqui para frente e quais os impactos de segurança que isso vai trazer? Então, tem muita discussão sendo feita. Lógico que existe tecnologia para isso, mas, em primeiro lugar, nós temos que pensar na capacitação das pessoas, coisas simples, desde senhas, por exemplo, porque a pessoa está na casa dela e ela usa a senha corporativa, ela usa na rede social, ela usa no e-commerce, ela usa em todos esses meios digitais a mesma senha. Se uma senha é compromissada, você pode usar essa senha para acessos a informações sensíveis, então é básico, né, você começar a pensar em autenticação, e todos os riscos inerentes a você estar fora da rede corporativa, estar fora daquele perímetro teoricamente mais seguro que você tinha antes, e agora você está no mundo num perímetro inexistente, né? O perímetro hoje ele está em qualquer dispositivo que se conecta a uma rede corporativa. Então, toda essa discussão e essa arquitetura agora, ela se faz presente em todas as empresas, para você começar a entender um pouco melhor esse lado da segurança para todo mundo. Legal, Denis. Bom, acho que complementando um pouco aí o que todos disseram, né, uma coisa que é notória foi a velocidade, né? Então, nós identificamos muito isso em todos os nossos clientes, a velocidade com que todo mundo conseguiu, né, não só disponibilizar os acessos, mas começar a tomar mais consciência dessa parte de segurança, privacidade como um todo, foi assim, inédito, né? Eu estou nesse mundo de segurança há bons anos aí. A prioridade desse assunto e a agilidade foi um negócio assim fora do contexto que havia existido. E é bem interessante porque nós vemos várias empresas em vários níveis. Então, as empresas que estavam um pouco mais preparadas, né, que já levavam em consideração todo o baseline de segurança, digamos assim, né, que tinham pelo menos um acompanhamento em cima das normas de boas práticas, ISO 27000, enfim, já estavam muito mais preparadas e muito mais predispostas a garantir a continuidade desse negócio, utilizando a segurança e a privacidade. E só fazendo um paralelo, que é a minha opinião, eu acho que com a privacidade vai acontecer a mesma coisa, logo mais, né, com o nosso LGPD-Flix aí, as empresas que já deram esse primeiro passo de começar a estarem melhor preparadas por conta da privacidade, da segurança, vão tomar a dianteira e vão ser muito menos impactadas. Então, eu acho que teve um impacto negativo, óbvio, por conta da pandemia, mas acho que tudo isso foi bem positivo em termos de acelerar tudo isso e fazer com que as empresas tomassem mão mais dessa situação, não só de segurança, como de privacidade também. Legal, muito bom. E aí, cara, eu continuo com o Denis e a gente faz a volta, tá? Então, beleza. Velocidade e tudo mais. O que tem daqui para frente? Eu sei que não dá para prever, tá bom? Mas eu sei que todos nós imaginamos, né? O que tem daqui para frente nesse novo normal? Então, beleza. O Banvart colocou muito bem que
as empresas passaram por eu preciso manter o meu negócio funcionando, o negócio vivo, e aí eu sigo na sequência com agora eu preciso começar a me conscientizar porque tem algumas coisas aqui que não estão seguras. Qual que é o próximo passo? O que está lá na frente? Como é que você vê, Denis? Eu vejo que algumas coisas, óbvio, aconteceu uma quebra de paradigmas aí, mas o que eu vejo seguindo é uma conscientização, né, como o Banvart colocou, de todos os colaboradores, porque hoje, para essa reunião estar acontecendo aqui, nós estamos utilizando soluções de segurança, estamos fazendo uso de boas práticas aí, então todo mundo está mais responsável, eu vejo, né, devido a todo esse estresse que ocorreu. Então, eu acho que na parte de conscientização nós ganhamos muito, tanto em segurança como em privacidade. Hoje a pessoa entra, ela já quer colocar o mute, quer colocar a câmera, tem muito mais preocupação no que está expondo, no que está divulgando. Eu acho que esse é um próximo normal aí que foi muito positivo ao meu ver, essa conscientização forçada que está sendo pelo menos bem vista por todos aí. Bacana. Banvart? O que a gente está vendo, o grande problema, nós estamos aprendendo com os problemas que outras empresas estão sofrendo, né? E isso para ajudar assim, as empresas a se protegerem melhor com esse cenário. Todos os dias a gente vê alguma notícia relacionada à segurança, vazamento de informação, problemas de ransomware que continuam acontecendo, tá? E tudo isso leva para um ponto importante, que é a visibilidade. Nós não conseguimos proteger aquilo que a gente não enxerga, tá? Aquilo que a gente não vê. Então, quando você passa por uma situação que nós estamos vivendo agora, onde você tem um cenário de uma arquitetura diferente, você não tem visibilidade total sobre todas as informações e por onde elas estão trafegando e o que está acontecendo. Então, se você tem um problema de ransomware, muitas vezes o ransomware ele entrou através de um equipamento na casa de um determinado funcionário. Então, assim, por que ele entrou na casa do funcionário? Primeira coisa, muitas vezes você não consegue identificar por onde ele entrou, falta essa visibilidade. E se você identifica por onde ele entrou, você não sabe como foi a forma, que mecanismo que ele utilizou para poder invadir aquele equipamento. Porque na hora que você vai remediar, você não tem que só simplesmente combater, resolver aquele problema, mas você tem que sanar aquele problema para que ele não volte a acontecer. E isso está muito complicado na empresa pela falta de visibilidade que ela tem. E isso você leva para a nuvem também, vazamentos de informações na nuvem que estão acontecendo agora, por falta de, muitas vezes, uma configuração básica que precisaria ser feita na nuvem não foi, tá? Muitas vezes pela falta de conhecimento do próprio administrador da nuvem, ou pela pressão do negócio que tem que disponibilizar aquela aplicação de uma maneira muito rápida, e aquela aplicação muitas vezes utiliza códigos que foram disponibilizados na internet, códigos abertos, e não teve uma validação sobre a vulnerabilidade daquele código. Então, assim, essa pressão do negócio está trazendo essa nova situação onde a visibilidade é fundamental. Então, a gente tem que ter visibilidade da informação, por onde ela trafega e de que forma você vai conseguir se proteger dentro desse novo cenário e melhorando essa visibilidade. É isso que a gente está enxergando e conversando agora com os clientes. Bacana. Cotes, e aí no mundo do direito, eu sei que também você tem uma boa bagagem de cyber, mas como é que você vê essa intersecção, então, de próximos passos? O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que com relação a próximos passos, na verdade, nós acabamos sendo impactados por duas frentes, quando a gente fala de cyber, quando a gente fala de segurança da informação, ou segurança cibernética, que é o impacto da pandemia em si e o impacto que a LGPD já estava causando, né? Acho que essas duas variáveis impactam esse ambiente de segurança cibernética. Eu, há 7 meses atrás, assumi a diretoria jurídica da Associação Brasileira de Internet das Coisas, e lá, por ser a IoT, a gente discute muito algo que acho que a pandemia acelerou a discussão, que é o Security by Design.
né? Quando você fala de IoT, Caramba. é difícil você falar de gambiarra, para falar o termo popular, né? Ou você considera segurança lá atrás, na concepção, ou lá na frente vai ficar difícil você resolver. Acho que a pandemia ela trouxe um pouco dessa necessidade a partir do momento que as empresas que não se preocupavam em continuidade de negócio, não tinham uma preocupação para situações como as que estamos vivendo na pandemia, tiveram que fazer gambiarras. E eu acho que quando elas repensarem os seus processos, né, OIM, organização e método, tem que, a partir de agora, considerar security by design. Quer dizer, lá atrás, se porventura eu for para uma operação de home office, se porventura eu tiver que passar por situações como as que estamos passando, eu tenho que considerar segurança na concepção da forma como eu vou trabalhar, porque gambiarra, puxadinho, sempre é um ajuste, ele não é o adequado, né? Então, eu acho que esse impacto a gente está passando, sofrendo por parte da pandemia. Acho que vem se discutindo mais essa questão pelo menos eu tenho esse sentimento junto a grande parte dos nossos clientes, de uma sensibilização quanto a prever situações como estas que estamos vivendo, e isso é muito bom, porque o preventivo sempre é muito mais barato do que qualquer situação que não passe por você planejar antes. E o outro impacto que a gente vem tendo na parte de segurança cibernética é a própria LGPD, a partir do momento que ela é, como eu costumo dizer, antes segurança de informação era quase que uma boa prática de mercado que nem muitos seguiam. Hoje ela é uma questão legal, hoje ela é uma obrigação legal, né? Se discute muito privacidade de dados, mas a gente pode discutir tanto ou mais proteção do dado. Afinal de contas, não adianta a empresa usar o dado de forma adequada, vamos usar o termo usar, que tecnicamente não é o correto, seria tratar o dado de forma correta, e o dado acabar vazando. Como também a recíproca é verdadeira. Não adianta eu ter um ambiente de segurança extremamente maduro e a empresa processar o dado de forma em não conformidade com a lei. Por isso que os projetos de LGPD precisam considerar as duas vertentes, e por isso que segurança passa a ser algo extremamente relevante. Eu lembro de alguns eventos que eu participei, inclusive eventos do próprio escritório. O último a gente trouxe a Carlinha da CompuGraph para falar no evento, a gente trouxe Marcelo Lau, a gente trouxe o William Teles, que é o CISO da Autoglass, e eu fiz uma pergunta para eles, assim, o quanto que a LGPD melhorou a sua vida como profissional de segurança? E todos foram unânimes em dizer, muito, porque, afinal de contas, a LGPD ela traz uma luz para a segurança da informação no contexto geral, né? Eu nem gosto do termo segurança da informação, porque eu acho que vai muito além disso, mas não vamos nos estender muito aqui nas colocações. Legal, obrigado. Patrícia, por favor, completa. O que tem aí de novo pela frente? O que a gente vai esperar? O que a gente pode esperar, desculpa. Bem, eu acho que para complementar, né, não ficar repetitivo, eu acredito que existe uma agenda que já estava atrasada, continua um pouco mais, é a agenda de cultura, né, de mudança de cultura. Acho que a pandemia provocou uma velocidade, uma rapidez para as instituições precisarem levantar uma operação totalmente virtualizada e mais remota. Isso aumentou, sim, alguns riscos. E nós vivemos já uma sociedade que está caminhando a passos largos, né, para estar em grande transformação digital, bem comentado pelo COTS, com as próprias iniciativas de IoT, entre outras. Então, assim, o que nós poderíamos fazer, independente da agenda da lei, quer dizer, independente de quando entra ou não em vigor a legislação, que é uma questão das instituições, né? O que já há muito tempo, com certeza, o Cláudio, o Denis tem como missão aí, né, que é quando a gente fala de campanhas de conscientização, de cibersegurança. Nós sabemos que podemos ter aquela primeira camada, que ela é mais técnica, que é ferramenta, temos a segunda camada, que é de políticas e normas, códigos de conduta, mas a terceira camada, e provavelmente é sempre tão relevante quanto as outras duas, é comportamental.
E se essa camada tivesse bem trabalhada, nós tivemos outras leis antes. Tivemos Marco Civil da Internet, Decreto de Comércio Eletrônico, Lei Carolina Dickmann, combate a bullying e cyberbullying. São tantas legislações, agora a gente fala de combate a fake news. Quer dizer, são tantas oportunidades para trabalhar sempre aquele conceito básico, né? Com que idade alguém devia aprender simplesmente a fazer uma senha segura? Né? A gente olhar, está todo mundo em casa, as pessoas estão atualizando o roteador, né? Quer dizer, você está pelo menos mudando a tal da senha do Wi-Fi da casa, você está inerte nessa situação, né? Quer dizer, terrível, né? Porque estamos manuseando dados no ambiente doméstico e nós não vamos voltar para o mesmo normal do normal que a gente conhecia, né? Isso é um fato que a gente pode enxergar para o futuro próximo, pelo menos os próximos 6 meses a 1 ano. Então, essa sociedade híbrida, em que o MEC já prorrogou pelo menos até o fim do ano o EAD para as instituições, muitas não podem recepcionar mais que 50% de volta do público para seja ambiente educacional, ambiente social, ambiente de trabalho. Então, uma parte vai ter que ficar remoto, uma parte presencial, tá? Por um período, e a gente deveria estar muito preocupado com o comportamento, né? Definitivamente, ele ainda é um elemento de risco muito alto. E aí, eu até hoje eu digo muito, né? A gente trabalha muito com instituição financeira, a gente trabalha com varejo que tem financeiras, agora estamos indo para Open Banking, temos pagamento instantâneo, saiu o Pix aí, queremos fazer todos os wallets digitais, inclusive agora, mesmo dentro do WhatsApp ou whatever, né? Onde quer que seja. Mas com qual cultura? Porque talvez o primeiro com mais cultura aí é o golpista. E aí a gente vive aquele drama, porque depois que o dado vazou, como é que você puxa de volta? E a gente vive essa problemática, né? Essa síndrome. E essas campanhas educativas hoje, com um EAD, com vídeos instrutivos, ela tem que ser uma coisa muito... como aqui, nós estamos fazendo essa agenda com esse apoio, esse patrocínio da CompuGraf, que é educativa, é orientativa, mas é um fórum petit, comitê especializado, creme de la creme, né? Mas imagina o público todo. Uma pena que não saiu a nossa autoridade, a NPD, que deveria estar cumprindo com uma missão que os GPAs possuem, que é de realizar campanhas educativas, de dialogar com a sociedade, de recepcionar digamos assim, as consultas públicas, protocolar nessas consultas públicas. A União Europeia já tem seu Dia Internacional da Proteção de Dados, ali no dia 28 de janeiro, há mais de 12 anos. Como que a gente prepara a população brasileira para uma legislação desse nível, desse impacto? Já devia, se a gente não faz no todo do Brasil, aqui todas as empresas que estão participando dessa call, né? Como está o nosso dever de casa? Um dia, um Security Day, uma vez por ano, para 10% da população da empresa, é suficiente para mudar a mindset, para mudar a cultura? Nós já fizemos alguma coisa esse ano para ensinar sobre proteção de dados ou a gente vai esperar a lei entrar em vigor? Então, assim, estamos atrasados. Isso é fato, né? E aí vai esperar o quê? Aprender pela dor. O dia da sala de crise, é o dia do vazamento, o dia do ataque cardíaco do CIO, do CEO, do CTO, do CEO, todos os O's reunidos, assim, tendo um infarto dentro da empresa. É essa que fica a mensagem, acho que para o futuro. Planeja, planeja, planeja e testa. Isso é que nem quando você testa o backup, né? Fazer o teste do recover do backup, né? A gente, quando teve o 11 de setembro, 9/11, quantas empresas aprenderam a fazer o plano de disaster recover? Até hoje, estamos em 2020, você senta com um cliente que não tem PCN. Caramba. E aí você fala, what? Ou então ele faz a redundância do backup salvando no mesmo servidor. Aí você fala, sério?
Não acredito. Você deve ter, assim, reza brava, santo forte, né? Para nada acontecer. Sim. Porque nessa hora a tecnologia e o direito não vão te ajudar. E olha, Peck, tanto você, quanto eu, quanto o pessoal de segurança, estamos falando a mesma coisa há décadas, né? A necessidade da educação digital. É uma pena o governo não se mexe a respeito, afinal de contas, a gente tem previsão legal sobre isso no Marco Civil da Internet, tem previsão legal na LGPD, a necessidade, de fato, de ter um caráter instrutivo e educacional junto à população, como política pública, principalmente o Marco Civil é muito claro nesse sentido. O Marco Civil já tem alguns anos e o governo ainda não tomou nenhuma providência. O que tem, de novo, é a iniciativa privada tentando trazer um pouco de educação digital para a sociedade como um todo, né? Então, é um assunto já de décadas que a gente, de novo, continua batendo na tecla e eu acho que se aquele artigo do Marco Civil que fala da obrigatoriedade de ter educação digital no setor educacional, se tivesse o nome, deveria ser o nome Patrícia Peck, porque o que você bate nessa questão de educação digital há anos e continua batendo com pertinência, infelizmente já completa a década e nem muita coisa foi feita até hoje, a não ser por parte da iniciativa privada e ainda não da forma que deveria. Né? É incipiente, né, Códice? É aquela velha questão, né? Quando a gente fala da prevenção, do preventivo e da mudança de comportamento, a gente não pode esperar que as pessoas vão agir diferente sem ter sido bem orientadas, bem treinadas. Né? Eu participo de brigada de incêndio, tem coisas que você tem que ensaiar, treinar, até ficar no automático aquele mindset. Mesmo assim, ainda tem gente que na hora vai travar, que não vai conseguir seguir aquele protocolo. Agora, espontaneamente, assim, você acha que vai brotar o conhecimento nas pessoas e um cidadão mais bem instruído também vai cobrar, né, que as coisas sejam feitas e sejam cumpridas. Gente, eu tenho 2 comentários aqui. Vamos lá. Muito legais. O primeiro é que eu sou fãzaço do Marco Civil da Internet, mesmo não entendendo tanto de direito, mas como eu gostava muito de internet há muito tempo, cara, eu adorei quando surgiu alguma coisa que protegia o usuário de internet e ao mesmo tempo dava muito liberdade para ele. Então eu acho fantástico e já ouvi muito a Patrícia realmente falar disso. O outro comentário é super importante, gente. A Patrícia, que o pessoal trouxe, que educação sobre conscientização precisa ser um negócio divertido, precisa ser legal e tudo mais. E eu abro esse espaço aqui rápido para falar de um negócio chamado Protection Game da CompuGraph. A gente criou um jogo de conscientização que os executivos de cibersegurança ou os gerentes de cibersegurança podem passar para os leigos da empresa para participarem. Eu vou pedir para o pessoal de conteúdo deixar o link aqui no chat, que vocês podem participar. São alguns materiais em uma forma de game, assim. No final, na terceira fase, você vai ter ali um quiz que você pode responder. Super legal, mas eu gostei muito de ouvir, isso é uma coisa que a gente está ouvindo muito quando a gente pesquisa conteúdo, que educação precisa vir em forma de alguma coisa que entretenha a pessoa que precisa ser educada, principalmente quando a pessoa não é do mundo, né? Eu, por exemplo, depois que eu entrei na CompuGraph, todas as minhas senhas são fortes, todas elas estão salvas no meu dispositivo e todas elas agora já estão num caderno para fora, porque assim, cara, eu fiquei muito assustado com o tanto de coisa que apareceu sobre segurança. Eu nem sei se eu estou fazendo o mais certo de tudo, mas eu comecei a ficar um pouco mais paranoico com a maneira como os meus dados podem ser acessados, assim. E, Ricardo, se você me permitir, eu quero aproveitar o contexto dessa questão da conscientização. Vou dar um spoilerzinho aqui. Uma das organizações que a gente está ajudando a se adequar à LGPD, e vou dizer isso aqui porque isso já foi falado em evento, o pessoal participa abertamente falando da experiência que eles estão tendo de adequação à LGPD e fortalecendo o ambiente de segurança de informação, é o SESC São Paulo. Ele é uma das organizações que a gente está ajudando, e a gente está plantando uma ideia lá, que é justamente produzir uma peça de teatro que tenha como pano de fundo privacidade de dados e proteção de dados.
Puxa, que né? legal. Então, se a gente conseguir emplacar esse projeto, né, eu acho que toda a população acaba ganhando com isso. Vamos levar os nossos clientes lá, a Patrícia leva os clientes dela, CompuGraph, Checkpoint, todo mundo, porque eu acho que faz parte justamente disso que a Patrícia falou, que é a necessidade premente, passou da hora da gente discutir esse tipo de assunto. Eu legal. concordo, Cox. Eu queria só adicionar uma coisa aqui, bem importante sobre a parte de conscientização. O que a gente tem feito muito é você dar exemplos. A melhor forma da pessoa entender o problema é você mostrar como ele acontece e de que forma ele acontece. Sabe, exemplos práticos, uma mensagem no WhatsApp que te leva para um link e tal, você mostrar na prática, a pessoa começa a entender o que funciona. Que muitas vezes eu já vi muita teoria, né, muita palestra de conscientização que era só teórica, a pessoa sai daquela aula, vamos dizer assim, e não entendeu nada daquilo. Mas na hora que você coloca na prática o que acontece, o que pode acontecer com um cadastro errado que você faz no site errado na internet, de que forma você usa esses dados, e esses dados podem ser utilizados para um roubo de informação, de que forma ele faz esse acesso, é bem interessante e educa muito mais as pessoas. A Patrícia mesmo, a Patrícia é campeã disso, né, que faz muita palestra desse tipo. Meus filhos já assistiram palestra dela, voltaram para casa, falaram assim, pai, a Patrícia falou tudo que você fala todo dia aqui em casa, né? Eu falei, então, mas santo de casa não faz milagre. Exatamente. A Patrícia falou, ele... Exatamente. Aí presta atenção. Então, assim, mas assim, eu acho que a educação parte principalmente nas escolas, né? Acho que as crianças precisam ser educadas, porque dali elas orientam seus próprios pais, sabe? Porque eles são o futuro, são eles que mais usam tecnologia. Então, acho que se a gente conseguir criar realmente essa educação de segurança nas escolas, eu acho que a gente vai estar no caminho certo. Acho que é ali que eu precisaria ter mais investimento, né? Esse é o ponto. Muito legal. Antes de eu passar a pergunta para o Denis, que a gente ainda vai continuar no assunto de conscientização, porque esquentou aqui o negócio. Patrícia, você quer comentar o que você postou agora sobre o Instituto Start? A gente acabou iniciando no ano passado, até pensando a importância de ter campanha educativa para criança e adolescente, uma campanha com material assim mais simples, né? Porque o artigo 14 da lei diz que você tem que criar orientações sobre a legislação conforme a idade e a condição do titular. E aí, como a gente atua com muitas instituições de ensino, a gente colocou um material lá do Instituto Start para tentar já plantar, né, uma semente inicial para que as instituições de ensino pudessem começar a divulgar mais sobre esse tema antes de esperar a entrada em vigor da lei. Porque, assim, pensando um amadurecimento do processo democrático, né, os países mais maduros no seu modelo democrático, você precisa ter a capacidade, né, do voto livre, né, a liberdade de votar, que é a livre escolha do seu representante, você saber depois que o seu representante vai estar bem habilitado a fazer as leis, né, para os seus representados. Então, é um bom modelo legislativo, com essa independência dos poderes. Depois você tem que educar sobre a lei e fiscalizar sobre a lei, que significa, então, punir aquele que não estiver seguindo a lei, você faz o PDCA, né? Então, você tem quase que como 4 estágios para você poder ter um modelo democrático sustentável quando você estuda mais sobre cidadania consciente, tá? Ensina isso para a criança, para os jovens, e assim por diante, fala de cidadania digital, né? E quer engajá-los, né? Porque senão todo mundo acha que, não quero saber de política e né? Não, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre a importância de saber escolher um representante, que o representante vai fazer a lei para o representado, que é aquilo que a gente precisa melhorar da sociedade. Aí depois a gente tem que educar as pessoas a seguir aquele que a gente combinou e depois a gente tem que fiscalizar para ver se as pessoas estão cumprindo com o combinado. Então, quando se explica, isso faz todo sentido, né? A gente está vivendo em comunidade, isso pode ser desde um pequeno condomínio que você more, um clube, até uma prefeitura numa cidade, tá? Né? E assim por diante, você usa até gamificação
Porque quando eles jogam aqueles jogos, você tem que montar uma cidade, tá, né? E você vê que não é moleza você fazer as pessoas gostarem de você, né? Como tendo que montar uma cidade, sistema de esgoto, etc. Então, a gente construiu ali isso, né? Tentando estimular. Mas, de novo, no Brasil, fica aquela coisa do ovo ou da galinha. Enquanto que a lei não entra em vigor, as providências, às vezes, não acontecem. E todo mundo diz, ai, vai que a lei não pega, ai, vai que empurra mais um prazinho que vai mais para frente. E nós deveríamos, de novo, estar querendo ensinar sobre essas melhores práticas de segurança, privacidade, proteção de dados, independente até da obrigatoriedade da legislação, por uma questão mesmo de levar uma vida mais saudável, sustentável. E esse jovem hoje, ele está muito exposto, né? Esse caso recente, né, que nós vimos até dessa avó lá na Europa que postou fotos do neto na mídia social, que solicitaram, né, os filhos solicitaram para a mãe, que é a avó, que eu removesse. Ela disse que não ia remover. Fizeram a denúncia para o DPA, para o Data Protection Authority, para remover. Isso foi na Holanda, né? Você diz, nossa, a gente acha que a Holanda seria uma coisa tão mais livre, mas se entendeu que, sendo menor que a criança, e em muitos países na Europa, o GDPR prevê primeiro a idade de 16 anos, você tem que ter o consentimento, tendo países que podem ser 13 anos. Mas se entende que há uma exposição muito grande. Esse conteúdo, depois de compartilhado, não é entendido um uso doméstico quando está publicado na internet. O uso doméstico é aquela foto que a gente mantém no álbum, pode até ser um álbum digital, né? Que é aquele albinho de foto digital, mas interno, sob controle. Mas quando você coloca publicado, você já teria que ter esse consentimento parental e assim por diante. Então, assim, nós vamos enfrentar um desafio grande no Brasil, até pelos nossos usos e costumes. As pessoas não estão acostumadas a pedir um consentimento para publicar uma foto de outra pessoa, nós não estamos acostumados a detalhar finalidades, para que eu vou usar aqueles dados pessoais, nós não estamos acostumados nem a saber o que são dados pessoais sensíveis. Então, assim, essa legislação é uma legislação que pode ter um cunho arrecadatório. Se o fiscal pegar gosto, dizer, tem um jeitinho de ganhar um dinheiro aqui, né, para umas multas, que dá para passar uma geral assim, porque a possibilidade de infração é muito alta, e não é só da empresa grande, é de todo mundo, para todos os lados. E as grandes empresas têm um risco elevado na terceirização, porque você, no ecossistema de negócios, faz negócio com todo mundo. A gente está usando muita API para fluxo de dados, né? Quase todos esses modelos hoje de interoperabilidade têm fluxos com API. Vai fazer depois verificação para ver de onde vazou. Fora ambiente de cloud, né? Agora eu vou deixar o esquenta da cloud aí para vocês falarem aí de segurança e riscos na nuvem, que eu acho que seria um ótimo tema para a gente fechar aqui. Legal. A gente está com alguns minutinhos aí, já a gente vai encerrar, mas eu achei muito legal toda essa conversa sobre conscientização e leva a um tema muito importante que eu queria muito começar com o Denis, que a gente tem pergunta já de convidado, daqui a pouco eu solto as perguntas das pessoas aqui, dos participantes, mas seguindo toda essa linha aí que Patrícia Cotes e o Banvard trouxeram de conscientização, Denis, conscientização versus enforcement, ou conscientização e enforcement, ou se eu precisar priorizar qual? Como é que funciona isso para as empresas? Isso é uma boa pergunta, né? Sempre, eu acho que a conscientização, como acho que o Cotes comentou, né? Prevenir é muito melhor do que remediar depois. Mas não dá para ser totalmente a revelia aí ao tempo de cada um, né? Principalmente em organizações onde essa necessidade, principalmente numa situação igual essa de pandemia, é muito importante todos estarem na mesma página, né? No mesmo nível de segurança, o enforcement é necessário, é onde as soluções de segurança hoje estão atuando de forma a ajudar e apoiar todas essas iniciativas que estão ocorrendo, né, de interconectividade, privacidade, enfim, você tem que ter a conscientização. Uma não dá para funcionar sem a outra, né, mas o primeiro passo acho que seria a conscientização,
e sendo apoiado pelo enforcement. Acho que aí faz todo sentido você conscientizar o usuário, enfim, o aluno na escola, quem quer que seja o público, mas garantir que tenha uma solução por trás, fazendo essa solidificação do que foi planejado e o que é melhor para a segurança ou para a privacidade. Legal. Banvard, você quer completar, por favor? Eu queria só fazer alguns ganchos aqui do que o Cotes falou, também da própria Patrícia, tá? Quando ele falou de IoT, acho que um ponto importante, por que os dispositivos de IoT não possuem segurança hoje, né? O grande problema é o custo. Porque na hora que você desenvolve um produto de IoT, você quer desenvolver ele num preço adequado, para você aumentar o consumo e a venda daquele produto. Quando você adiciona segurança, você adiciona uma complexidade naquele dispositivo que muitas vezes a empresa que desenvolve a IoT não quer passar por isso. Então, acho que o grande desafio que nós temos quando a gente fala de IoT realmente é criar mecanismos de segurança que independam do dispositivo, porque a gente não pode esperar que os fabricantes de IoT vão realmente colocar isso by design, né? Quer dizer, no próprio desenvolvimento do produto deles. Alguns vão, mas a maioria não. Você tem hoje dispositivos de IoT que custam centavos de dólares, custam alguns poucos dólares assim, e eles automaticamente podem estar se conectando na rede corporativa. Então, como que você vai trazer a segurança para esses dispositivos? Existem iniciativas para isso, tá? Onde a nuvem, aí linkando com o que a Patrícia falou, a nuvem passa a ser o ponto-chave para tudo isso, tá? Porque você vai fazer com que esses dispositivos se conectem numa nuvem de segurança e essa nuvem vai tratar esses dados e vai entregar o dado do outro lado de uma forma limpa depois que esse dispositivo se conectou na rede. Então, essa é a tendência do que a gente está vendo. Mas a complexidade da nuvem é muito grande e as pessoas não estão preparadas para isso. Quando a Patrícia falou de APIs, né, hoje você tem APIs disponíveis, pega um GitHub, né, que esses sites de código, você encontra milhares de APIs disponíveis lá, e muitas vezes você está desenvolvendo um produto, você pega aquela API que está pronta, coloca no teu produto e disponibiliza a aplicação. E você não tem mínima ideia da vulnerabilidade que aquela API pode estar trazendo para o teu negócio. Então, assim, você tem... quando você leva para esse mundo, né, de cloud e IoT, muda completamente o cenário de segurança que a gente vivia antes, e essa complexidade passa de novo pela educação. A gente tem que agora educar os clientes também em como ir para a nuvem, de que forma ele tem que disponibilizar suas aplicações na nuvem para evitar que a gente também tenha problemas e vazamentos de informações, nuvem, IoT, tudo que está vindo de novo por aí. Tá? Eu quis só linkar um pouco o que os dois falaram, mas é extremamente relevante aqui para nós. Beleza, Banvard. O Cotes levantou a mão. Sim, eu acho que, na verdade, a gente precisa... na verdade, educar os empresários. Exatamente. Não só os consumidores, os usuários, mas os empresários. Afinal de contas, por mais que seja um custo a mais, seja uma linha a mais no seu custo, a questão da segurança como by design, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito na BINC, na Associação Brasileira de Internet das Coisas, ou os empresários entendem que existe um código de defesa do consumidor, e o consumidor é hipossuficiente, e entende que existe uma LGPD, onde um dos princípios é segurança, ou quando a IoT ganhar uma escala no país e não tiver segurança by design, vão ter muitas ações de indenizações e muitos empresários vão tomar prejuízo por não ter sido educados ou orientados lá atrás quanto a da necessidade de se investir em segurança já lá no projeto. Então, você vê que a educação, a orientação, ela tem que seguir em todos os níveis, e óbvio, quando a gente fala de IoT para o consumidor, que é hipossuficiente, aí a gente vai ter que chegar num nível de educação muito maior para se tentar evitar qualquer tipo de liability lá na frente. Legal. E aí, completando, não sei se o Cotes quer falar, se o Banvard também, mas ainda voltando ali no enforcement, né?
Para a gente passar para a Patrícia também, qual que é a importância de um versus o outro, ou os dois em conjunto aí. Então, para mim é a frase da Dona Cleide, minha mãe, se aprende pelo amor ou pela dor, né? Ela sempre complementava que a opção é de quem está aprendendo. Então, você opta por querer aprender pelo amor, e aí eu acho que a parte de educação, de orientação vem, mas se ela não estiver vinculada com a outra possibilidade de transformação, que é a dor, você perde basicamente 3 recursos. Do ponto de vista psicológico, qualquer transformação em qualquer pessoa, ela se dá por qualquer uma das 4 variáveis, né? Conscientização, a pessoa toma consciência, ou a pessoa sente dor, sente vergonha, ou tem medo. Então, você tem 3 variáveis para o grupo dor e um só para o grupo amor. Então, abrir mão dos 3 que está relacionado à dor, infelizmente, é perder a possibilidade de a gente acelerar um processo de educação. Não que eu seja xiita, não preciso ficar com dó dos meus filhos, né? Porque é óbvio que a gente tenta a educação pela conscientização, mas o enforcement, seja da ferramenta, ou seja da lei, ou seja da política de segurança de informação da organização, ela não deixa de ser um instrumento transformador desde que devidamente aplicado. E só para completar, do ponto de vista legal, que é o que a gente tenta trazer aqui como contribuição, hoje em dia, a Justiça do Trabalho, não hoje em dia, mas desde a concepção da Justiça do Trabalho no Brasil, ela trabalha com um princípio chamado princípio da primazia da realidade. O que vale para a Justiça do Trabalho é o que de fato acontece no dia a dia na relação trabalhista. Por que eu estou citando isso? Porque hoje política de segurança de informação, que era um mero papel impresso ou não, lá no portfólio, lá no prontuário do funcionário, e não faz parte da cultura da empresa, ela pode ter sido assinada pelo empregado. Mas se o juiz do trabalho identifica que aquilo não faz parte da realidade do dia a dia, muitas das vezes aquele documento assinado não serve para nada. Legal. Patrícia, rapidinho, quer comentar sobre enforcement? Que eu tenho 2 perguntas aqui de convidados super legais. Na minha visão, eu acho que quem fez a pergunta acertou ao dizer que eles andam de mãos dadas. Você tem que conscientizar no preventivo, mas depois a pessoa não seguir aquela orientação, se ela não sentir que existe uma penalidade, aí você acaba desmoralizando a regra estabelecida, né? Por isso que é tão ruim quando depois você estabelece uma política, você faz campanha educativa, mas aí quem descumpre depois não acontece nada. Aí aquela comunidade toda diz, então também não vou fazer, também não vou seguir. Então você realmente precisa fechar ali com um comitê, né? O que nós vamos aplicar de medidas que sejam implementáveis, que sejam razoáveis, mas que elas precisam ser realmente aplicadas. Esse enforcement ele tem que servir do presidente ao trainee, porque senão você desmoraliza todo o projeto, toda a medida. Por mais que a gente saiba que tem pessoas que seguem recomendações por uma questão moral, ética, de valores familiares, por bom senso simplesmente, mas quando a gente fala de grandes públicos, de grandes populações, é um trabalho que precisa andar complementar. Um ajuda o outro. Legal. A nossa diretora aqui, a Adriana, ela fez uma pergunta super legal. Sim. Como a gente está aqui nos 10 minutinhos finais, eu vou deixar para quem se sentir à vontade aí para responder, tá? Podem levantar a mão. Mas, basicamente assim, hoje segurança ainda é vista como um custo pelas empresas. E aí ela pergunta, vocês acreditam que nesse novo normal, o mercado vai enxergar as empresas que utilizam Privacy by Design, Security by Design, Privacy by Security como diferenciais reais? O mercado vai olhar para a empresa e falar, cara, essa empresa é melhor do que as demais porque ela tem isso na veia? O Cotes levantou a mão ali. Eu acho que sim. Acho principalmente as empresas que fornecem produtos e serviços para a nova geração. Eu já sinto isso, né? Eu tenho um filho de 21 anos e sinto que isso é importante para ele. Né? Então, dependendo do setor de atuação da empresa, isso passa a ser uma questão até estratégica, digamos assim. A gente tem visto isso no modelo de gestão de risco por contrato, né? Você tem essa abordagem muito forte atualmente nessa legislação. Começou com o GDPR, a LGPD, vai acontecer o mesmo efeito dominó aqui no Brasil. Então, quando você começa ali na área de compras a solicitar, né,
envios de propostas, tá? Em geral, no questionário, como no due diligence, já ficam perguntas relacionadas à conformidade, aqueles que marcam itens que você já possui, política de proteção de dados, política de segurança, possui um seguro de cyber insurance, tá? Isso já vai marcando pontinhos específicos e às vezes até são requisitos para você passar no application para a próxima fase, para um processo de continuidade de cotação de proposta. Então, como é uma gestão de risco por contrato, dependendo do contratante, ele já vai fazendo a sua gestão de risco dessa maneira. Tem um dado que eu queria até adicionar aqui, interessante, assim, eu como fabricante, trabalhar no fabricante de segurança, lógico, né, que a gente já tem segurança por design, né, é o nosso business, mas as empresas têm valorizado muito, assim, o quanto o teu produto é vulnerável, porque não existe aplicação 100% segura. Então, se você é um fabricante de segurança e você frequentemente apresenta vulnerabilidades no teu produto, quer dizer o seguinte, você não dá tanto valor à segurança do teu próprio produto, quanto mais para o teu cliente, tá? Então, você ter uma proteção para o teu produto, em primeiro lugar, é fundamental para trazer a segurança que o cliente precisa quando ele faz a aquisição do produto de segurança, né? Então, a gente tem muito essa preocupação. Sem dúvida. E como vocês comentaram, tudo isso hoje está na mídia, até para os mais leigos, né? Isso é bem evidente, né? Tal solução foi hackeada, teve vulnerabilidade, teve vazamento de dados. Então, até para os mais leigos, essa preocupação é relativa a todo esse cuidado que está tendo, né? Com vulnerabilidade, enfim. Então, isso está ficando muito mais nítido até para os menos informados aí, menos inseridos no tema. E vira uma vantagem, acho que até de diferencial, assim, tipo, aqueles que às vezes ficam atrasados na agenda de conformidade, às vezes você contratar uma solução que está em conformidade ajuda a economizar um tempo. O que eu quero dizer é, em 2018, quando estava chegando perto da entrada em vigor do GDPR, que ali foi maio, nós tínhamos clientes que eles tinham uma diretriz do procure ERP, do procure cloud, do procure determinados tipos de ferramenta que já estejam GDPR compliance, porque assim, se ele já está, uma parte do seu ambiente também já fica resolvido, porque aí você usa daquela ferramenta e dos controles, porque você tem que ter toda uma cadeia ali de trilha de auditoria, de registro de evidência, e tá, para você também poder estar. Então, como ele já está, ele já consegue, como fornecedor, te fornecer elementos caso um DPA, uma autoridade, te solicite. E aí você olhava, né, aqueles materiais ali do Gartner, né, aqueles relatórios do Gartner das soluções já GDPR compliance, e a gente trabalhando com CIOs, né, eles todos assim, OPEC, vem cá, juridicamente, assim, qual que será que está melhor? Aí eu falava assim, não, vamos... Aí fazia tabela comparativa, mandando os contratos dos fornecedores, então, assim, como um elemento, né, de seleção, aqueles fornecedores de tecnologia podem ter N elementos comparativos, preço, funcionalidade, isso e aquilo, mas passou também a ser, naquele ano ali, da entrada em vigor de 2018 do GDPR, aqueles que já estavam ofertando, minha solução já é GDPR, então você fica GDPR de tabela. Então, eu acredito que para o Brasil vai acontecer um efeito muito parecido. Muito legal. Gente, tinha uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo, e eu vou deixar ela no ar para todo mundo ficar curioso, para a gente ter alguma outra conversa do tipo, que é Face App. Mas outra hora a gente fala sobre, tá? Que essa, eu sei que a gente ficaria aqui... a gente ficaria o resto da tarde aqui, ou talvez mais conversando, mas eu queria encerrar e dar espaço aí para os quatro, né? É o espaço jabá, o espaço falem de vocês, falem dos trabalhos, dos projetos que vocês estão, fiquem à vontade. E eu aproveito até porque, como o Denis é um dos convidados, ele fala da CompuGraph também, e ele pode falar por mim. Mas fiquem à vontade, tá? O Cotes vai dar uma aula, né, Cotes? Se você quiser falar primeiro, caso você precise sair pelo seu horário, fique à vontade. Eu Obrigado a gentileza feminina, devolvo aqui a gentileza para você. Mas eu faço questão de agradecer a sua gentileza de sempre. A Patrícia sabe, eu tenho que voltar aqui para a sala de aula virtual. Estou dando treinamento aqui para uns DPOs internacionais. Tem gente que está lá na costa
oeste norte-americana, então tem que entrar certinho aqui às 4h30 da tarde. Normalmente o intervalo lá é de meia hora, fiz um intervalo aqui de 1h15 e tenho 5 minutinhos para voltar para lá. Obrigado pela gentileza, Patrícia. Gente, advogado não faz jabá, advogado tem vedação pela OAB, então, sem jabá, a gente segue aí à disposição naquilo que for necessário. A nossa ideia sempre é trazer conteúdo, conhecimento, então, daquilo que a gente pode oferecer para vocês com relação ao assunto, tem aí as publicações que a gente participou, tanto o Marco Civil da Internet, o livro Marco Civil da Internet, a convite do Ronaldo Lemos, já faz um tempo esse livro, LGPD comentada. A gente publicou um livro recente sobre uma base legal específica da LGPD, que é o legítimo interesse, que é o que a gente defendeu lá no Senado Federal, quando a gente participou das discussões temáticas sobre o assunto. Inclusive, o livro chama a Legítimo Interesse LGPD-P. Não é um erro nem técnico, e nem é um erro de grafia, é uma provocação mesmo. A gente acha que a lei já vem errada já no nome, né? Porque ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que trata de dados pessoais, faltou o pezinho lá no final. Então, ficam aí as minhas sugestões de leitura sobre o assunto privacidade, sobre o assunto Marco Civil da Internet, que a gente chegou a citar aqui, e do ponto de vista de segurança de informação, aí eu já deixo, apesar da gente atuar com crimes digitais e tudo mais, tem aí também, quem se interesse, documentário que a Patrícia participou, que a gente participou, da Discovery Channel, tem outras coisas aí, mas é mais no sentido de conteúdo e espero que a gente possa ter agregado de alguma forma aí. Obrigado, gente, pela gentileza, eu realmente preciso ir. Fiquem bem, mesmo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Agradeço aí, valeu, cara. Até mais. Então, Patrícia, por favor. Perfeito. Primeiro, queria agradecer aí as perguntas de todos, a participação, acho que é um tema bem pertinente, acho que a gente deveria manter, eu tenho dito para os clientes, né, não desmobilize o projeto, vamos seguindo, a gente refaz cronograma na medida do possível, mesmo estando em isolamento social, tem sido possível engajar executivos para contribuir, né, com a agenda de continuidade aí de conformidade, até porque se a instituição já tinha começado, se você paralisa, você depois fica com gap na parte da análise do que você já tinha levantado versus o que pode ter acontecido no meio do caminho, então para você não perder, né, o que já tinha feito. Eu até deixei aí um material que eu preparei para ficar um complemento aqui, porque ia ser só um bate-papo, mas tem até um roadmap, ali tem umas dicas de atualização, né, para o pessoal. Esse é um livro, eu vi que a Milena da ICzinha, acho que está participando também, ele até é citado lá para quem faz prova hoje em dia de certificação, das provas do DPO, porque ele é facilzinho de olhar, ele compara o GDPR e LGPD artigo a artigo, não é aquele livro enorme, né? Ou seja, é bem assim como eu chamo pocketbook para executivo, para ser fácil de ficar referenciando. Outro dia eu tinha um cliente num debate comigo dizendo, não, mas como é que fica isso daqui? A gente estava avaliando que é a parte de transferência internacional, então você já consegue olhar rápido como é que ficou na lei brasileira, como é que está na lei europeia, ainda mais para os assuntos que a gente ainda precisa vir a regulamentar. Mas, de novo, quando o assunto é segurança, nós já devíamos estar num nível de amadurecimento maior. Então, nós somos um país que acabou não saindo a nossa legislação nacional de cibersegurança, mas que alcançasse também todo o setor privado, né? O que saiu esse ano, no começo do ano, uma legislação alcançando só a administração pública no nível federal ali, como sendo a política nacional de cibersegurança, mas não chega a ser do mesmo nível como o NIS, lá da União Europeia, ou como foi a regra do Chile, por exemplo. Então, assim, a gente tem muitas coisas que são setorizadas. Quando você fala de regra de segurança na saúde, no mercado financeiro e assim por diante. Então, isso dificulta, é um desafio. Nossa legislação não chegou a trazer padrões técnicos específicos, não fala a palavra criptografia, fala controles, aplicar medidas de controle, de proteção de dados. Então, isso acaba gerando aqueles desafios de cada um estar num nível de segurança distinto. E, como eu disse,
Free Data Flow, os dados estão livremente circulando, tem que fazer negócios, não tem como fazer negócio sem informação, sem tratar dados pessoais, então eles vão circular e a gente precisa gerenciar esse risco para poder avançar. Quem melhor souber resolver essa equação vai ganhar vantagem. Isso é com certeza uma coisa que a gente acredita e eu acho que a CompuGraph, eu acho que a Checkpoint, os especialistas jurídicos, mas as próprias instituições precisam apoiar nesse sentido e se atualizar sobre essa temática. E fica aqui a pergunta, a provocação para quem está participando. Quem vai ser o DPO? Quem aqui está assistindo a nossa atividade com aquela missão assim, ixi, me falaram que vou ser o DPO. Boa sorte. É uma pergunta muito boa mesmo. Patrícia, muito obrigado. Sempre uma aula, viu? Tá. Muito obrigado mesmo. Banvart, por favor, grande parceiro, Checkpoint, dá a sua letra para a gente, por favor. Rapidinho, não tem nem muito o que complementar, né? Só agradecendo aí mais uma oportunidade, tá? A gente está sempre junto com a CompuGraph aí, com os nossos clientes, né? Apoiando eles nesses desafios de segurança, né? É evidente que nós somos um fornecedor de produtos de segurança, a nossa missão é trazer prevenção para os nossos clientes. Acho que um tópico que eu acabei não colocando muito, que a Patrícia tinha comentado no início sobre inteligência artificial, mas eu só queria adicionar esse ponto agora que é bem importante, que é o seguinte: com a velocidade dos novos problemas, dos ataques, da forma como estão acontecendo, você não consegue mais ter através da força humana, você conseguir criar as proteções necessárias que você precisa, na velocidade que você precisa. Então, a inteligência artificial e principalmente o machine learning são fundamentais hoje para que você consiga entender o tráfego e bloquear qualquer tentativa de ataques, mesmo que você nunca tenha identificado um ataque igual em nenhuma parte do mundo. Então, é isso que a inteligência artificial está trazendo para soluções de segurança. Uma prevenção, porque remediar é muito doloroso. Então, você tem que bloquear, eliminando, lógico, os falsos positivos, mas você tem que eliminar os riscos o mais rápido possível, porque nós estamos trabalhando muito, cada vez mais em tempo real. Com o 5G agora, o tempo real vai ser muito mais real, né? As coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, e se você não utilizar a inteligência artificial e machine learning, você não vai ter sucesso na proteção contra essas novas ameaças. Então, assim, nós estamos juntos aí com a CompuGraph, apoiando os nossos clientes em tudo que ele precisa nessa transformação digital que o mundo está passando, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Ô, Banvart, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, né? Tá acompanhando a gente aí, acho que em todos os últimos, assim, sempre um prazer estar contigo e a parceria da Checkpoint aí sempre mega importante pra gente. Denis. Acho que foi bem bacana aí essa conversa, deu para esclarecer vários pontos aí, colocar o ponto de vista de todos, e como somos integradores aí de segurança, de soluções, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, todos os canais aí. Acho que o Ricardo pode dar mais detalhes de todos os materiais adicionais que a gente está provendo aí nas mídias, enfim, LinkedIn, Instagram. Então, conte conosco. É isso aí. Finalizando então, pegando o gancho do Denis, eu agradeço a presença de todo mundo. Kotsky já foi, muito obrigado. Patrícia, Banvart, assim, prazer, foi incrível. Eu sempre aprendo pra caramba quando eu tô aqui na função de mediação, né? Tô entrando no mundo de cibersegurança aí há 6 meses e é fantástico, é um mercado que realmente dá prazer de trabalhar, porque desperta algumas coisas na gente do tipo assim, não é só oba-oba e tudo mais, e ao mesmo tempo é muito divertido, né? E, cara, um prazer estar aqui com especialistas do peso de vocês. E aí sim, sigo aqui a sugestão do Denis. Antes, agradeço todo mundo que participou aqui, que está assistindo até agora. Muito obrigado. A presença de vocês é fundamental e a gente está sempre fazendo isso, que me leva ao meu próximo recado. compograph.com.br, Compograph ou Compograph CG no Instagram, no LinkedIn, e no Facebook. A gente está lá, conteúdo
todos os dias um monte de coisa legal. E eu convido vocês para conhecer. Ali é assim, pode assinar a newsletter que já está dentro do consentimento da LGPD, então você pode assinar sem problema, que se você quiser continuar recebendo e-mail, você vai receber dentro da lei, tudo bonitinho. Se não quiser, a gente não vai ficar mandando e-mail para você. E é isso. Muito, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Quem tiver qualquer dúvida, falando ainda de LinkedIn, né, a CompuGraph está lá conectada com Patrícia, com Cotes, com Banvart, com Denis. A gente está sempre junto ali no LinkedIn fazendo divulgações, então podem procurar que vocês vão encontrar a gente lá. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.